paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 2 de abril de 2024. Nosso 93º dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UIADSE, na nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, nossa leitura está em 1 Reis, capítulo 16 ao 19. Vamos acompanhar comigo? O Senhor Deus falou com o profeta Geu, filho de Anani. Ele deu esta mensagem a respeito de Baasa. Você não era ninguém, mas eu fiz que você se tornasse o chefe do meu povo de Israel. E agora você pecou como Jeroboão e fez o meu povo pecar. Os pecados deles me fizeram ficar irado, e por isso vou acabar com vocês e com a sua família, como fiz com Jeroboão. As pessoas da sua família que morreram na cidade serão comidas pelos cachorros, e aqueles que morrerem nos campos serão comidos pelos urubus. Todas as outras coisas que Baasa fez e todos os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, e o seu filho Elá ficou com o rei no lugar dele. O profeta Geu deu aquela mensagem do Senhor Deus a respeito de Baasa e da sua família por causa dos pecados de Baasa. Havia cometido contra o Senhor. Ele fez com que o Senhor ficasse irado, não somente por causa do mal que praticou, como o rei Jeroboão havia feito antes dele, mas também porque ele matou toda a família de Jeroboão. O reinado de Elá de Israel. No ano 26 do reinado de Asa em Judá, Elá, filho de Baasa, se tornou rei de Israel. Governou 2 anos em Tirsa, Zine e um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, fez uma conspiração contra ele. Certo dia, Tirza, Elá, estava se embelezando na casa de Arsa, que era o administrador do palácio. Zinri entrou na casa, matou Elá e ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no ano 27 do reinado de Asa em Judá. Assim que Zinri se tornou rei, matou todas as pessoas da família de Baasa. Todos os seus parentes do sexo masculino e todos os seus amigos foram mortos. E assim Zinri matou toda a família de Baasa, de acordo com aquilo que o Senhor, por meio do profeta Geu, tinha dito a respeito de Baasa. Por terem adorado ídolos e por terem feito com que o povo de Israel pecasse, Baasa e seu filho Elá haviam feito o Senhor, o Deus de Israel, ficar irado. Todas as outras coisas que Elá fez estão escritas na história do rei de Israel. O reinado de Zinri de Israel. No ano 27 do reinado de Asa em Judá, Zinri foi rei de todo o povo de Israel, em Tirza, durante 7 dias. Os soldados israelitas estavam cercados à cidade de Gibeton, na terra dos filisteus. Eles souberam que Zinra havia feito uma conspiração contra o rei e o que havia assassinado. Por isso, naquele mesmo dia ali, no acampamento, eles escolheram Onri, o comandante do exército, como rei de Israel. Onri e todos os seus soldados saíram de Gibeton e foram cercar a cidade de Tirza. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a fortaleza interna do palácio, pôs fogo no palácio e morreu queimado. Isso aconteceu por causa dos seus pecados contra Deus. O Senhor, ele seguiu um exemplo de Jeroboão, que havia sido rei antes dele. Zinri desagradou ao Senhor por causa dos seus pecados e por ter feito o povo de Israel pecar. Todas as outras coisas que Zinri fez e também a sua conspiração estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Onri de Israel. O povo de Israel estava dividido em 2 partidos. A metade deles queria fazer a Tibni, filho de Ginate, o rei,
e os outros estavam do lado de Onri. Mas aqueles que estavam a favor de Onri ganharam. Tibni morreu e Onri se tornou rei. No ano 31 do reinado de Asa, em Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos ele governou a Tirza. Então comprou o monte de Samaria e de um homem chamado Semer, por mais ou menos 70 quilos de prata. Onri fez defesas militares no monte e construiu ali uma cidade e a chamou de Samaria, por causa do nome de Semer, que havia sido o primeiro nome no monte. Onri pecou contra o Senhor Deus, mais do que todos aqueles que haviam sido reis dele. Como Jeroboão havia feito antes dele, Onri fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazerem do povo de Israel adorar ídolos. Todas as outras coisas que Onri fez e todas as suas realizações estão escritas na história dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Acabe ficou como rei no lugar dele. O reinado de Acabe de Israel. No ano 38 no reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido rei antes dele. Não se contendo em pecar como rei Jeroboão, Acabe fez pior e se casou com Jezabel, filha de Edepau, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Fez ele um altar e colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Assera. E assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis que haviam feito antes dele. Durante o reinado de Acabe, Hiel, que era Betel, construiu a cidade de Jericó. E como o filho tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Hiel perdeu Abirão, o seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó, e perdeu Segude, o seu filho mais novo, quando colocou os portões. Elias e a seca. Um profeta chamado Elias de Tisbe, da região de Gileade, disse ao rei Acabe: Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e a chuva de novo. Então o Senhor disse a Elias: Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Elias e a viúva de Sarepta. Então o Senhor Deus disse a Elias: Apronte-se e vá para a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela indo buscar a água, ele chamou e disse: E traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: Juro pelo meu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite no jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para os meus filhos. Vamos comer e depois morrermos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seus filhos, pois o Senhor Deus de Israel
diz isso: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará o azeite no seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocasse a morte do meu filho? Dá-me o meu filho, disse Elias. Então pegou o menino nos braços da mãe e o levou para andar de cima para o quarto onde estava morando. E o colocou em sua cama, então orou em voz alta assim: O Senhor meu Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. Ai! Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: O Senhor meu Deus, faze com que essa criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu a oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo para sua mãe e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que realmente Deus fala por meio do Senhor. Elias e os profetas de Baal. Algum tempo depois, no terceiro ano do seca, o Senhor Deus disse a Elias: Vá, apressa-te ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para apresentar a Acabe. A falta de alimento era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus, e quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias: Vamos dar uma olhada em todas as fontes, em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas. Pois pode ser que a gente tenha de matar os nossos animais. Eles continuaram que parte da região cada um devia examinar e saíram cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele. Encostou o rosto no chão e chorou. O Senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, eu sou Elias, respondeu o profeta. Vá dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui. Mas Obadias disse: O que foi que eu fiz para o Senhor querer me pôr em perigo, para ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que o rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia a este rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E agora o Senhor quer que eu vá e lhe dizer que está aqui? Pode ser que logo que eu sair daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí, quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre de que, desde menino, eu tenho sido um fiel adorador a Deus, o Senhor. Por acaso não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles? Como é que agora o Senhor está mandando eu ir ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar, Elias respondeu. Pelo Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para o encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: Então é você que está aí? Você é o maior criador de problemas de Israel? Eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias.
Você e seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e o adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordeno agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também uns 450 profetas de Deus Baal aos 400 profetas da deusa, a Sera, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se é Baal, é Deus, adorem a Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: Se todos os profetas de Deus, o Senhor e eu, o único que sobrou, mas o profeta de Baal são 450, agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e tenham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com os touros. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é Deus. E todo o povo respondeu: Está bem assim. Então Elias disse ao profeta de Baal: Já que vocês estão tantos, peguem ao touro e o preparem primeiro. Orem ao Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que haviam sido trazido para eles, o prepararam e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: Ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que havia feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles e dizia: Orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado em outra, ou talvez esteja dormindo e vocês estão acordando. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a cortar com facas e punhais, conforme os costumes dele, até que o sangue começasse a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício. À tarde, porém, não ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: Cheguem para perto de mim. Todos chegaram para perto de Elias e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham o nome dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias construiu o altar de adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros d'água. Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse: Encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal, sacrifício sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando e ele disse: Façam de novo, e o fizeram. Façam pela 3ª vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e estás trazendo a este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha e as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: Prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon e ali os matou. O fim da seca. Então Elias disse ao rei Acabe: Agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Então Acabe foi comer e Elias subiu até o monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão e pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: Vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: Não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse:
Eu vi subindo no mar uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá onde está o rei Acabe e lhe diga que aponte o carro e volte para casa. E não senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras e o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O povo do Senhor, o Deus veio sobre Elias e ele apertou o cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho de Jezreel. Elias no Monte Sinai. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas de Deus. Baal aí mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado: que os deuses que me matem, se até amanhã, a essa hora, eu não fazer com você mesmo o que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra d'água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu a comida, lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, no Monte Sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e de repente o Senhor lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: vai e vá ficar diante de mim no monte, no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois no terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a sua capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo, derrubou os seus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor disse: volte para o deserto e fica perto de Damasco. Chegando lá, entre a cidade, unja Azel como rei da Síria, unja Jeiel, filho de Nice, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta, para ficar no lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azel serão mortas por Jeiel, e todos que escaparem de Jeiel serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel. Isto é, todos aqueles que não adoraram ao Deus de Baal e não beijaram as suas imagens. Chamando a chamada de Eliseu. Elias saiu ao encontro de Eliseu, que estava arando a terra na frente. Dele iam 12 pares de bois, e eles estavam arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, depois eu irei com vocês. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi ao lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira de canga, cozinhou a carne.
Depois deu carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos você amanhã.